sou Osvaldo, sou morador de Monte Alegre, morado na Claudete de Itacará, e nós estamos morando em Monte Alegre desde 2020, com a pandemia, viemos para cá. Nós somos professores universitários, atuo nessa área da geografia, sempre na universidade. Nós nos aposentamos aqui no meio da pandemia, então a gente foi ficando mesmo por Monte Alegre e fazendo outras atividades ainda em São Paulo, na área da pesquisa, trabalhando com organização não governamental lá em São Paulo, trabalhando ainda à distância com essas questões. A Claudete também atua ainda com o Ministério da Educação, no INEP e MEC, lá com algumas atividades também, mas boa parte do nosso lugar aqui, a nossa casa hoje é Monte Alegre do Sul. A família, aqui é sempre importante a gente falar, né? A família da Claudete é toda aqui de Monte Alegre, da família Provense aqui de Monte Alegre, dos Pagotos, por pai e mãe, avô, aquela coisa toda. E isso nos traz aqui para Monte Alegre já há muitos anos. E para morar nesse período todo. Então a gente adotou Monte Alegre como a nossa casa mesmo, assim. E no contexto dos incêndios agora de 2024, a gente ainda pegou uma parte lá em 2020, depois em 2022, 2023 aqui no Morro do Cristo. Isso tudo nos deixou muito sensibilizados a partir de tudo aquilo que a gente viu e acompanhou nos últimos anos, nos últimos meses aqui em Monte Alegre. A gente atua como voluntário lá na Copaíba, com algumas atividades lá, colaborando na construção, na elaboração do guia de espécies aqui também da Mata Atlântica, dessa região aqui do Rio do Peixe, do Cambucaia. Então a gente sempre teve uma proximidade muito grande com a temática ambiental, por conta da formação e também pelo desejo de lidar com o tema. A gente está aí sempre caminhando também com a Sinara, com algumas atividades dela, acompanhando, e tem sido muito legal. E aqui a gente também fez bons e novos amigos aí nessa nossa caminhada toda aqui em Monte Alegre, e a gente tem um carinho, um amor especial aqui pela cidade de Monte Alegre. Bom, e aí, conversando sobre essas questões, a gente foi organizando uma série de ações durante os incêndios e após os incêndios, e vendo tudo aquilo que estava acontecendo, a gente foi se organizando, se mobilizando, e até nós chegarmos aí, mais recentemente, a coleta das assinaturas em apoio a uma ação movida no Ministério Público de São Paulo, que já foi entregue lá no Ministério Público de Amparo, para que algumas providências sejam tomadas. Acho que depois até o Eduardo também já recebeu as informações sobre isso. Nós chegamos a coletar aqui em Monte Alegre um pouco mais de 10%, o equivalente a 10% da população eleitora em Monte Alegre do Sul. Foram quase 600 assinaturas que foram coletadas aí em apoio a essa manifestação junto ao Ministério Público de São Paulo. O que é um dado muito surpreendente positivamente, o que demonstra a sensibilidade e a preocupação de Monte Alegre do Sul com este tema. Eu não sei os demais, mas a população de Monte Alegre é, sim, sem dúvida, uma população preocupada com este tema. Então, vários de nós que estamos aqui, saímos por aí coletando assinaturas, vou destacar o Beto, Sinara e outros aqui, Maurício, que nos ajudaram muito aí, nos ajudamos muito nesse processo da coleta, e isso está encaminhando. Então, é um pouco do que eu pretendo falar aqui, e eu vou tentar ser muito rápido para a gente poder conversar. É um pouco do que foi coletado por mim, uma parte, por outra parte pela Copaíba, nessa pesquisa que foi realizada sobre os incêndios, em especial os incêndios desses 3 meses em 2024. Então, muito rapidamente, inicialmente a nossa conversa é sobre turismo, porque toda essa situação ela tem um impacto direto sobre a atividade turística. Então, quando a gente pensa numa cidade como Monte Alegre, a gente tem sempre que levar em consideração que, como todo agrupamento humano, Monte Alegre também, obviamente, passa por transformações demográficas.
No caso de Monte Alegre, por ser uma cidade menor, com um pouco mais de 8.000 habitantes, essas transformações elas ocorrem, mas não com a mesma velocidade com que se dá em outras cidades. E essa transformação demográfica, ela impacta na paisagem. Paisagem essa que, para quem mora em Monte Alegre há mais tempo do que nós, percebe, né, no seu cotidiano. Basta olhar ao redor que a gente nota essa questão, né? Então, toda a discussão nossa, a partir dessa perspectiva do turismo, é falar da natureza, falar da questão ambiental, nessa perspectiva de um patrimônio, ou seja, de uma herança, né? Então, todos nós que estamos aqui herdamos um patrimônio natural, um patrimônio ambiental, e, de certo modo, nós temos uma responsabilidade por manter minimamente esse patrimônio vivo para as próximas gerações. Essa é a nossa responsabilidade neste mundo, nessa relação. E aí, quando a gente pensa nessa responsabilidade, aí vale a pena a gente evocar o espírito da Hannah Arendt aqui, né, Beto? A questão entre culpa e responsabilidade. Isso é muito importante a gente destacar essa questão. Essa filósofa alemã, ela fala muito sobre esse tema, que há uma dimensão da responsabilidade individual e da responsabilidade coletiva, ou a culpa. A culpa e a responsabilidade. O que significa isso? Nós podemos não ser culpados pelo desastre ambiental que ocorreu em Monte Alegre este ano. E daqui a pouco vocês vão ter dimensão desse desastre. Nós não somos culpados, mas somos sim responsáveis. A culpa não recai sobre nós, mas a responsabilidade, ela é uma responsabilidade que é coletiva. Se a gente não entende essa dimensão, que é uma dimensão importante no contexto da educação ambiental, porque quando a gente faz a educação ambiental, a gente faz a educação para compartilhar essas responsabilidades com as outras pessoas. Então, somos todos responsáveis, né? A Hannah Arendt está escrevendo, pensando no contexto pós-nazismo, né? Na Alemanha, quando ela se depara com todo o horror do holocausto nazista, né? Da destruição nazista. Ela fala, peraí, existiram os culpados e existem os responsáveis, ou seja, a sociedade toda é responsável por isso. Então, esse patrimônio ambiental herdado, nós somos responsáveis por ele. Mas ele se depara com uma questão, a necessidade intrínseca nossa do desenvolvimento econômico, que entra em choque com a sustentabilidade. Durante muito tempo, a gente falava em sustentabilidade econômica, ou desenvolvimento sustentável. Mais recentemente, esse conceito ele começa a ser um pouco questionado, e a gente passa a falar em sustentabilidade, porque a gente começa a perceber a contradição e a impossibilidade de um desenvolvimento econômico no modelo atual e a sustentabilidade ambiental. Ou seja, no caminhar da sociedade, se a sociedade continuar caminhando com o mesmo padrão de consumo que nós temos, nós não vamos ter o que sustentar, será a destruição, né? Nesse meio do caminho, a gente começa a pensar, por exemplo, sobre a identidade turística de Monte Alegre do Sul, né? Então, o que é Monte Alegre do Sul do ponto de vista do turismo? Então, nós temos um patrimônio ambiental riquíssimo, né? Poderoso. Será que esse patrimônio ambiental, ele é parte dessa identidade? Será que a gente utiliza esse patrimônio, né, dentro dessa perspectiva da identidade? E aí, quando a gente começa a falar sobre essa questão, muitos temas sobre a identidade turística de Monte Alegre aparecem, né? A gente fala da festa do morango, fala da perspectiva religiosa, né, do turismo religioso, vários temas que perpassam essa identidade turística de Monte Alegre, né? Mas toda identidade, ela é uma construção social. Toda identidade, ela não condiz exatamente com uma realidade. Então, às vezes, a gente pode ter construído, né, na nossa cabeça uma identidade que não condiz com a realidade. É aí que a gente precisa pensar, por exemplo, eu vou passar muito rapidamente por aqui, porque eu quero chegar num ponto mais adiante. Por isso que é tão importante, diante dessa questão da identidade, a gente se perguntar, mas quais são os indicadores que nós temos concretamente
que falam sobre a questão, o aspecto do turismo em Monte Alegre do Sul. O que a gente tem de pesquisa, né, de dados a respeito do turismo em Monte Alegre do Sul que nos ajudam a pensar o turismo? Porque se a gente não tem esses dados concretamente nas mãos, a gente vai ficar sempre no senso comum, sempre no achômetro. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Né? E cada um vai olhar a partir de uma determinada perspectiva, daquilo que atende no seu negócio, no seu cotidiano, nas coisas que realiza, que é real, mas não é o total, não é a totalidade. Aí quando a gente olha para o estado de São Paulo, a gente percebe, por exemplo, esses são dados do governo do estado de São Paulo, a gente percebe, por exemplo, que em 2024 se prevê um aumento de 5,33% na relação ao mesmo período de 2023 em relação ao turismo no estado de São Paulo. A pergunta é, será que esse impacto, será que esse aumento, ele se apresenta também em Monte Alegre do Sul? Né? Aí a gente precisa ter dados para poder entender se esta realidade, por favor, se essa realidade ela é presente aqui também. Então, número de visitantes, fluxo turístico, perfil dos visitantes, tempo de permanência, o gasto médio, a receita gerada. Então, a gente precisa ter esses dados em mãos para poder entender o perfil, né, a identidade turística em Monte Alegre do Sul. Bom, eu vou rápido por aqui porque eu fui mudando a minha apresentação umas 4 vezes, o Eduardo sabe disso. Né? Então a gente entra nessa questão da sustentabilidade, que é um elemento importante, é um ativo importante do ponto de vista turístico de Monte Alegre. Né? Então, essa herança ambiental e a ideia dos recursos naturais. Muitos de nós que estamos aqui, no período de escola, a gente lidava com esse conceito de recurso natural. Né? Então, tudo é o petróleo, né? Os minerais são os recursos naturais. Quando a gente olha desse modo, e aí a gente precisa ter uma mudança de mente para poder se adequar a esse momento histórico que a gente está vivendo, se a gente olhar para a natureza como um recurso natural, como um grande supermercado do qual a gente vai lá e fica retirando as coisas, esse retirar os recursos da natureza transformam a nossa vida numa coisa insustentável. Ou seja, essa prática é uma prática insustentável. Não tem para todo mundo. Do modo voraz de consumo, não terá para todo mundo. Então não dá para pensar a natureza, né? Não dá para pensar essa relação como uma relação de recursos naturais, mas sim de um patrimônio que eu preciso zelar por ele. E pensar um tipo de desenvolvimento, né, que estabeleça uma relação de sustentabilidade com a natureza. Tá? Isso é fundamental. Pensar uma forma de produzir que não seja uma forma que impacte, como a gente viu nos últimos 200 anos no mundo, que é voraz, que é destruidor. Né? Por favor. Então a gente precisa pensar essa questão como um ativo econômico, ou seja, a sustentabilidade, ou seja, pensar a preservação como um ativo econômico, ou seja, aqueles que preservarem, aqueles que sustentarem, terão um ativo econômico em suas mãos. Isso é fato. Então, as queimadas dos últimos meses, elas queimaram o quê? Queimaram um ativo econômico importantíssimo para a atividade turística em Monte Alegre do Sul. Se a gente não entender desse modo, nada do que a gente fizer vai adiantar. Sabe? O que se queimou em Monte Alegre do Sul nos últimos 3 meses é algo extremamente valioso para o desenvolvimento da atividade econômica de Monte Alegre do Sul. Nós queimamos um patrimônio inestimável em Monte Alegre. Nós não, né? Eu não queimei nada, né? Mas eu sou responsável. Né? Nós vimos queimando um patrimônio inestimável em Monte Alegre do Sul nos últimos 3 meses. E isso tem um impacto e terá um impacto a médio e longo prazo que infelizmente nós vamos assistir. Infelizmente nós vamos assistir. A notícia não é boa. A situação não é boa para Monte Alegre do Sul. Por favor. Nesse contexto, a gente precisa entender a educação ambiental como pilar do desenvolvimento sustentável. Ou seja, é urgente
que o município de Monte Alegre do Sul invista pesadamente num processo de educação ambiental. Por quê? Porque só com essa mudança de mente, só com essa forma diferente de encarar a relação com o patrimônio ambiental, é que a gente tem a possibilidade de, para as próximas gerações, ter a interrupção dessa marcha violenta e destruidora que a gente assistiu nos últimos 3 meses. Então, o poder público, ele precisa urgentemente se voltar para esse tema. Com urgência, mas é uma urgência com um atraso de pelo menos 20 anos já. Né? É urgente que a escola se abra para isso, que as instituições se abram para isso, que o funcionalismo estivesse sobre essas vasilhas de ouro, jogando esse ouro fora, jogando esse ouro na lata do lixo. A gente pensar desse modo, talvez a gente mude um pouco o modo como a gente lida com isso. Né? Então, é muito importante pensar essa questão. E aí a gente começa a assistir o impacto disso tudo, e já vem de um período anterior. E aí eu começo a trabalhar com alguns dados. Aqui a gente tem a série histórica dos corpos hídricos superficiais, tá? Não estou falando do que está sobre o solo. O superficial, a gente vai assistir em determinado período um declínio desses corpos hídricos. Tá? Ou seja, as queimadas, elas produzem o quê? A diminuição dos corpos hídricos. Essa é a relação direta. E a gente percebeu, a gente tem percebido isso nos últimos anos, aqui, nos últimos meses até, em Monte Alegre do Sul. Aqui a gente tem, aí eu vou entrar agora na questão das queimadas, a gente tem um pouco o panorama das queimadas em Monte Alegre do Sul, agora entre agosto e outubro de 2024. Tá? E aqui, se a gente olhar mais detidamente, a gente tem o horário em que os focos de queimada começaram a acontecer em Monte Alegre do Sul num determinado dia. Vocês vão perceber que eles têm algum intervalo de alguns minutos de um para o outro. E, de repente, boa parte do território de Monte Alegre é tomado por incêndios. Tá? Isto ocorreu também em outras localidades pelo Brasil afora. E Monte Alegre está dentro deste contexto nacional e estadual. Né? Nesse segundo mapa, a gente tem os focos de incêndio em Monte Alegre do Sul, que na região, Monte Alegre do Sul foi a segunda cidade com o maior número de focos de incêndio. Só perde para Amparo. Amparo teve, daqui a pouco eu vou mostrar a tabela, Amparo teve um número um pouco maior do que Monte Alegre do Sul. Monte Alegre do Sul foi extremamente afetada pelos focos de incêndio que a gente tem nesse mapa. Aí a gente olha um pouco para um período que é o total de queimadas em Monte Alegre do Sul, é dado de Monte Alegre do Sul, lá do mapa Biomas, entre 1985 e 2021. Tá? Então, nesse período aí de 36 anos, tá, nós tivemos um acumulado de 751 hectares queimados em Monte Alegre nesse período. Aí vocês vão dizer assim, é um número assustador. É muita coisa, que equivale a 1.050 campos de futebol. Este é o período, tá, acumulado de queimadas em Monte Alegre do Sul. Aí quando a gente avança um pouco mais, a gente tem, nesse mesmo período, os lugares, né, os focos onde ocorreram os focos de incêndio em Monte Alegre do Sul. Também, mapa biomas, a gente tem essa informação lá, muito fácil de acessar essas informações. Aqui a gente tem a mesma situação, a área queimada acumulada, né, nesses anos aí de 85 a 21, né, o total queimado acumulado no período. Aqui fica mais fácil, talvez, para a gente enxergar. A gente tem aqui os limites, né, geográficos do município de Monte Alegre do Sul, e a gente percebe aonde estão os principais focos de queimada. Né? Aqui, novamente, só para a gente ter uma ideia mais regional, eu não coloquei os outros focos dos outros municípios, e aqui a gente tem um pouco da questão da ocupação do território de Monte Alegre do Sul que a gente falava agora. Veja, aqui a gente tem dados de 1985. Em 85, 74% do território é ocupado pela agropecuária.
25%, um pouco mais, por florestas, e 0,31% por área não vegetada. Que no caso aqui de Monte Alegre, pode ser tranquilamente lido como área urbana. Tá? Se a gente estivesse numa área litorânea, por exemplo, aí a gente ia ter que discutir a questão do aumento de áreas de areia, de banco de areia, coisas assim. Mas aqui são área urbana. Então, praticamente 0,31% do território era ocupado em 85% por área urbana. Quando a gente dá um salto para 2023, a situação muda de um modo significativo. Ou seja, a área não vegetada, ou seja, a área urbanizada em Monte Alegre, ela aumentou 650%. Tá? Vou repetir, ela aumentou 650% nesse período. Aí você vai falar, não, mas é um número pequenininho, de 0,31 para 2,38, 2,36. Tá? Mas esse número pequenininho significa 650% de aumento. Tá? Aumento significativo. A área agropecuária, ela recua, que a gente também percebe. Né? Ela tem um recuo e a floresta tem um leve aumento. Né? Porque há processos também de restauração que ocorrem nesse período. Tá? É uma coisa do caráter, mas o que nos chama a atenção, o que nos preocupa, é essa área não vegetada que vem aumentando. Né? E isso também tem um impacto ambiental muito sério, porque ela aumenta, mas não há mudança na estrutura da cidade para este aumento que ela recebe. Nós não tivemos essa mesma proporção de aumento na rede hídrica, não vou nem falar da rede de esgoto, que é inexistente hoje, né? Na rede hídrica, na rede de abastecimento, uma série de questões. Não tivemos esse mesmo volume, né, aqui. E aí a gente chega num dado que é talvez o dado que eu devia ter começado e ficado dele toda a conversa nossa aqui. Observe o seguinte: nesses 38 anos, nós tivemos uma devastação, uma destruição acumulada de 741 hectares de queimadas. Em 3 meses de 2024, eu estou falando de agosto, setembro e outubro. Agosto, setembro e outubro, Monte Alegre perdeu 940 hectares. Foram queimados. Eu estou falando aqui só de mata nativa. Não estou considerando pasto, café, outras lavouras que foram queimadas. Foram 940 em 3 meses. 940 em 3 meses. Em 3 meses. Foram 741 em 38 anos. Se alguém chega para mim hoje e diz assim, não, mas essas queimadas sempre acontecem. Não é, que a gente ouviu? Isso, gente, olha lá. 940 hectares em 3 meses. 741 em 38 anos. Sempre acontece? Sempre aconteceu? Não. Não sempre. Porque se tivesse acontecido, aquilo ali equivale a 30% da mata nativa de Monte Alegre do Sul. Se tivesse acontecido isso mais 3 vezes, vocês não iam encontrar nenhuma mata nativa mais em Monte Alegre do Sul. Então, se alguém disser que isso sempre acontece, está completamente equivocado. Então a gente está trabalhando com um dado. Isso tudo aqui a gente levanta, né? Aí tem até aqui, esse levantamento é feito com base nas imagens do Sentinel-2. Tá? Os outros foram com base nos satélites do Mappioma. Então, nesse período, entre 31 de agosto, 11 de setembro e 7 de outubro de 2024, identificou-se esses 940 hectares de fragmentos de mata nativa e áreas em processos de regeneração que foram afetadas pelos incêndios desses últimos 3 meses. Esse é o dado. O que a gente fez? O que a gente assistiu em 3 meses em Monte Alegre do Sul? A queima de 30% do patrimônio ambiental. A queima de 30% daquilo que atrai pessoas para Monte Alegre do Sul. Então não é um dado trivial. É algo, falava agora há pouco ali, né? É algo para que a gente estivesse falando na praça pública
gritando em praça pública o que eles podem fazer. Agora, olhem vocês. Em 25 anos, uma instituição, por exemplo, como a Copaíba, que completou 25 anos há um mês, 2 meses atrás, celebrou que após 25 anos, eles conseguiram restaurar 713 hectares. Em 25 anos. Em 3 meses, nós assistimos Monte Alegre queimando 940. Façam as contas de quantas décadas eu preciso para recuperar aquilo. Aí alguém vai dizer assim, mas você é um louco se for lá para frente do Graval e for plantar algumas mudas de árvores nativas. Mas o mundo é feito desses loucos, até porque quando a gente pega um outro dado, que é a arborização urbana em Monte Alegre do Sul, é assustador. Monte Alegre do Sul está entre os piores índices de arborização urbana, ou seja, a gente não tem árvore urbana em Monte Alegre do Sul. Tá? A gente não tem árvore urbana, ou seja, um urbanista que chega e olha para Monte Alegre do Sul vai falar assim, essa cidade não gosta do verde. Essa cidade não gosta de verde, porque não tem árvore naquilo que é a área urbana de Monte Alegre. A gente não tem um projeto de arborização urbana. Né? Ou seja, nós precisamos de um município, de um poder público, que tenha projeto de arborização urbana. De plantar as nativas, de plantar as frutíferas nativas da cidade, de ter um viveiro municipal. Só da hora. Né? Ter um viveiro municipal. Porque, gente, para recuperar aqueles 3 meses de queimada, tá? Com muito trabalho, a gente vai levar mais de 30 anos. Mais de 30 anos para recuperar. Daí eu peço para a gente avançar para a gente terminar. Então aqui a gente tem, né, o total de focos entre o dia 21 de agosto e o 9 de outubro de 24. Tá? Aqui, nas bacias do Rio do Peixe e Camanducaia. Começando lá com Olambra, Águas de Lindóia, Pedreira, Socorro, Pedra Bela, Lindóia, Pinhalzinho, Santo Antônio da Costa, Guarimuna, Itapira, Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Amparo. Repare, Amparo, segundo os dados do INPE, tá? Monte Alegre do Sul teve 382 focos de incêndio neste período. Tá? Comparando com Amparo, que teve 594. Ou seja, Monte Alegre do Sul foi a segunda cidade com o maior número de focos de incêndio. Não foi trivial. Então não dá para ficar com aquele discurso do senso comum do sempre acontece. Não dá para ficar com essa imobilidade que a gente muitas vezes assistiu em relação ao que estava acontecendo diante dos nossos olhos. A gente viu, né, assistiu diante de nós 30% do patrimônio ambiental queimando, 30% da riqueza ambiental do município que nós moramos, trabalhamos, vivemos. Né? Então, o impacto disso é seríssimo. E aí a gente entra e diz assim, mas o que a gente pode fazer? Né? O que é possível se fazer? Um dos caminhos é a gente começar a buscar, a partir dos programas aí, né, governamentais, a buscar caminhos para esse processo de restauração. No mínimo, para conter essa marcha insana, violenta de destruição. No mínimo, não permitir que parte desse patrimônio vire loteamento, por exemplo. No mínimo. Não admitir que isso aconteça. Não permitir que isso venha a ocorrer. Porque é algo muito sério para a cidade. Então, a perda desse patrimônio terá, a curto, médio e longo prazo, terá um impacto muito sério, por exemplo, na captação de água. E boa parte dessa queimada toda acontece nas cabeceiras dos rios que vão abastecer a futura represa lá, Pedreira, né? Pedreira. Tá? Então, boa parte dessa queimada toda acontece justamente em cima, tá, dessas nascentes, desses corpos hídricos, que são essenciais para o abastecimento de água.
Então não dá para a gente pensar nos próximos tempos, a gente liberar geral, sendo que a gente terá certamente seríssimos problemas na captação de água em Monte Alegre do Sul e região. Gente, nós estamos falando de 30% da mata nativa queimada. 30%. É muita coisa. Vocês viram que em 38 anos a gente teve uma perda de 740. Em 3 meses a gente perdeu 940. O que não levou 38 anos, a gente assistiu em 3 meses. Então, assim, eu não estou sendo alarmista ainda. Tá? Eu estou simplesmente constatando um dado. Então, algumas pessoas viram um pedaço da coisa queimando. Viram o desastre que era. Mas quando você olha isso numa lupa, né, de satélite, o Beto também já teve essa oportunidade de olhar isso, quando a gente olha dessa perspectiva, a coisa é assustadora. Então, algo precisa ser feito. E urgente. Né? Então, quando a Copaíba saiu e fez vários ofícios, vários desses municípios que a gente viu, e Monte Alegre do Sul, de todos os municípios atingidos, Monte Alegre do Sul foi o único que coletou assinaturas em apoio a essa ação para o Ministério Público. Foi o único. E nós não coletamos poucas assinaturas. Então aí vem um lampejo de esperança, que é perceber o seguinte: existe uma possibilidade, um potencial em Monte Alegre que valoriza esse patrimônio, que se preocupa com esse patrimônio. Na primeira reunião que nós fizemos, lá com o Rodolfo, lá na Dona Maria, no restaurante, né, a gente reuniu ali o quê? Perto de umas 20 e poucas pessoas, né? A gente tinha pessoas dos mais diferentes contextos de Monte Alegre do Sul. E estavam ali, né, sem nenhum incentivo para estar ali num dia de chuva, uma sexta-feira, que caiu uma tempestade, né? Estavam ali. Então existe esse potencial humano preocupado com o tema. E que a gente precisa dialogar com essas pessoas, a gente precisa somar com essas pessoas, né, e transformar essa realidade em alguma coisa que seja positivo para nós já e para as futuras gerações. Tá? Daí eu paro para a gente poder fazer de fato a roda de conversa, mas eu queria que a gente parasse naquele slide que tem os 3 dados, assim, porque eu acho que isso aqui é o mais fundamental.